Imagine a seguinte situação: você finalmente decide investir nos painéis solares para a sua casa, ansioso para colher os benefícios da energia solar. Então surge a dúvida: será que podemos utilizar os cabos comuns nos sistemas fotovoltaicos? Conta pra gente, nós queremos saber. Vamos fazer uma analogia. Vamos supor que você acabou de comprar uma BMW novinha, aquela BMW do ano, e você tem duas opções. A primeira é você estar andando numa estrada boa, uma estrada de qualidade, mas no final você tem que pagar um pouco mais caro, você vai ter que pagar o pedágio. Ou a segunda opção, você vai ter que passar por um desvio, uma estrada que não tem asfalto e que pode gerar algum tipo de problema para você, pode até estragar o seu carro. Isso é a mesma coisa que acontece na energia solar. Você tem que saber bem por onde a sua energia está passando. Nada adianta você ter painéis de qualidade, inversor de qualidade, sendo que você não está utilizando os seus cabos adequados. Beleza? Então acompanhe até o final do vídeo que eu vou te explicar a diferença dos cabos solares dos cabos comuns, quais são as suas características e se a gente pode utilizar o cabo solar no lugar do cabo comum e o cabo comum no lugar do cabo solar. A gente vai te explicar um pouco mais. E antes de começar, eu sou Rafael Gontijo, sócio do Grupo T3, e se inscreve no nosso canal, deixa seu like para estar ajudando a divulgar o nosso vídeo, para estar compartilhando mais, beleza? E primeiramente eu vou explicar como funciona um sistema fotovoltaico. Um sistema fotovoltaico é composto pelos painéis, que são responsáveis por captar a energia do sol e transformar em energia elétrica. A gente tem a string box, que é a parte de proteção de corrente contínua, e o inversor, ele que transforma a corrente contínua em corrente alternada para a gente estar injetando na rede. Na parte de proteção da corrente alternada, a gente tem o QDC, que é o quadro de distribuição de circuito. Esse QDC ele faz a proteção da parte de corrente alternada. E o que os cabos entram aí? Os cabos são responsáveis por transmitir energia, desde os painéis até a injeção na rede. Mas Rafael, o que é os cabos solares? Qual a sua função? A função do cabo solar é transmitir energia do painel até a string box e da string box até o inversor. Ele é a parte de transmissão de energia na parte de corrente contínua. Ele tem algumas características particulares. Ele é feito de condutor de cobre estanhado. Esse condutor de cobre estanhado, ele não permite a oxidação do seu cabo. Além disso, ele é resistente a raios ultravioletas, ou seja, ele pode ficar exposto, é uma característica bastante importante, principalmente porque esses cabos solares, eles costumam ficar expostos no seu telhado, e além disso, ele aguenta uma corrente contínua de 1,8 kV em corrente contínua. Esses cabos solares, eles trabalham em temperatura de 90 graus Celsius e até 20 mil horas em 120 graus Celsius. Isso é uma característica muito boa dos cabos solares para ter uma resistência maior à temperatura, principalmente porque eles são expostos. E além disso, ele é livre de halogênio. O que é isso, livre de halogênio? Ele ser livre de halogênio em caso de um incêndio, que é uma coisa que, claro, a gente não quer para o seu sistema e a gente faz de uma maneira correta para não ter esse risco, ele não emite gases tóxicos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E os cabos comuns, qual a função? A função do cabo comum é transportar a energia do inversor até o QDC e do QDC até a injeção na rede. E a gente, segundo a NBR 5410, nós temos três tipos de cabos comuns: o cabo isolado, o cabo unipolar e o cabo multipolar. O primeiro cabo comum é o cabo isolado, que é basicamente um cabo elétrico comum com a camada de isolação em PVC. Ele é feito num condutor de cobre e aguenta uma tensão máxima de até 750 volts. Os cabos isolados trabalham até 70 graus Celsius e são mais comuns em instalações elétricas residenciais. Já o cabo unipolar é um cabo de condutor de cobre com a camada de isolação em PVC e além dessa camada de isolação em PVC, ela tem uma camada a mais, uma camada de HEPR. E além disso, ele aguenta uma tensão máxima de até 1000 volts. Além disso, ele trabalha até uma temperatura de 90 graus Celsius e são mais comuns em instalações no solo. Agora, o último, mas não menos importante, o cabo multipolar. Esse cabo multipolar é um condutor isolado. Fala, Tiagão. Alguns momentos depois. Condutor isolado, camada de isolação única, 1000 volts, 90 graus Celsius. Hã? Agora eu tô gravando. Depois eu quero dar uma olhada. 2 horas depois.
eternidade depois... E o último desses cabos comuns, o cabo multipolar, ele é um condutor isolado com a camada única de isolação que aguenta até 1000 volts de tensão. Além disso, ele trabalha em temperatura de até 90 graus Celsius e são mais comuns em sistemas trifásicos com condutores agrupados. Mas no final das contas, qual a diferença desses cabos comuns? O cabo isolado é simplesmente um cabo isolado comum com a camada de isolação em PVC, podendo ser tanto unipolar como multipolar. Já o cabo unipolar é apenas um condutor isolado, enquanto o multipolar é mais de um condutor isolado em apenas um fio. E a pergunta que não quer calar, a gente pode utilizar esses cabos comuns nos sistemas fotovoltaicos? E a resposta é sim, a gente pode utilizar, lembrando que os cabos solares têm a sua função e os cabos comuns sua função na parte de corrente alternada. Mas Rafael, os cabos solares são muito caros, eu não posso utilizar esses cabos comuns na parte no lugar do cabo solar? Não. E a resposta é não, a gente não pode utilizar esses cabos comuns no lugar desses cabos solares. Por quê? Os cabos solares têm algumas características particulares, como por exemplo a resistência contra os raios ultravioletas, que é de extrema importância para o seu sistema. Vamos supor, você coloca um cabo comum ali e não é resistente aos raios ultravioletas, pode estar gerando um incêndio e gerando prejuízos sem condições para o seu sistema. E você não vai querer colocar a sua BMW na estrada ruim, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas ao contrário, os cabos solares a gente pode utilizar no lugar do cabo comum? A resposta é sim, a gente pode utilizar sim. Segundo a norma, não existe nada que proíba você estar utilizando. Vamos supor, você comprou um kit fotovoltaico, acabou sobrando muito cabo solar e quer utilizar? Sim, você pode utilizar, a norma não te proíbe em nada você estar utilizando. Mas eu não recomendo. Cada tipo de cabo, ele tem suas especificações. O cabo solar, ele é o cabo de corrente contínua. O cabo comum, ele é o cabo de corrente alternada. Eu não recomendo você estar utilizando. E além do mais, o cabo solar é um cabo mais caro. Para que você vai estar utilizando um cabo mais caro em um lugar que você poderia estar pagando um pouco mais barato, estar aproveitando? Então, eu não recomendo você estar utilizando, mas vocês podem sim utilizar. E não invente no seu sistema fotovoltaico, não faça gambiarra no seu sistema ou no sistema do seu cliente. Faça um projeto com selo de qualidade Grupo T3 e ganhe a aprovação do seu cliente, porque através disso, a gente sabe, através de um projeto bem feito, a gente vai conseguir o boca a boca, conseguir mais clientes e estar recebendo mais indicações. Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários para a gente gravar mais. Tchau, obrigado. Tá bom, né, Tião? Ficou legalzinho, né?